Bom dia, irmãos. Que a paz do Senhor esteja com você. Amém. Que Deus te abençoe nesse primeiro domingo, primeiro final de semana, né? Que Deus te abençoe. Microfone para mim, por favor, irmão. Você já fez uma viagem que de alguma maneira se tornou para você algo inesquecível? Você já fez alguma viagem assim? Muitos de nós aqui nas férias, em alguns momentos, a gente procura fazer viagens para poder de alguma maneira também sair da rotina, conhecer novos lugares, experimentar novas culturas, conhecer pessoas. É sempre muito bom poder viajar. E às vezes algumas viagens marcam demais as nossas vidas, não é? Eu sei que você deve estar pensando naquela viagem de férias que você foi lá para Cumbuco, no Ceará, talvez, né? Pode ser, alguns tenham ido para Machu Picchu, lá no Peru, ou talvez naquela viagem que você foi com uma excursão quando você era mais novo, e era tudo de bom, aquela viagem com seus amigos para o Hop Hari, né? Play Center lá em São Paulo, ou talvez você já tenha ido para alguma ilha aí no Pacífico, ou alguma ilha lá no Havaí, não é? Então assim, Amém, irmão? Pode ser que você esteja pensando numa viagem dessas, talvez você não foi, mas ainda está nos planos, não é? É sempre bom fazer planos. Viajar é muito bom. Antes de entrar no texto propriamente dito, eu quero dar as boas-vindas para os nossos visitantes. Vejo aqui muitos rostos novos, alguns visitantes mais frequentes. Quero dizer que vocês são muito bem-vindos aqui, né? Essa igreja está de portas abertas a você e a sua família sempre. Vocês estão sempre convidados a participar conosco, principalmente das celebrações que nós temos durante o ano. Foi muito bom a vinda dos americanos, não foi? Let's Start Talk foi um sucesso. Tivemos grandes momentos aqui. Esses irmãos vieram de longe para abençoar outras vidas. E a igreja aqui, cada um fazendo um pouco, pudemos fazer um bom trabalho, não é? Glória a Deus por isso. Amém. Então, pensando nessa questão da viagem, uma viagem pode às vezes mudar uma vida. Eu não sei se você já fez alguma viagem que marcou a sua vida. Eu lembro recentemente que uma jovem, quando decidiu se batizar, ela tinha acabado de chegar do acampamento e falado que durante aquela semana que ela foi lá no acampamento de férias da Igreja de Cristo em São Paulo, ela decidiu se tornar uma cristã, porque ela não quer ser trevas, ela queria ser luz. Amém. E durante toda a semana lá nesse acampamento, ela ouviu sobre luz e um pouco sobre trevas, é claro. Mas foi um despertar para ela essa viagem. Então, abre sua Bíblia comigo, pensando numa viagem. Nós vamos analisar uma viagem que aconteceu de uma pessoa muito importante na história da igreja. Eu quero ler com vocês Atos capítulo 8. Atos 8, começando no versículo 26. Nós vamos ouvir a história de uma conversão, de alguém que se converteu ao Senhor depois de uma viagem que ele estava voltando para casa. Atos capítulo 8, versículo 26 diz: Um anjo do Senhor disse a Filipe: Vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace, a rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus, e de volta para casa, sentado em sua carruagem,
lia o profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que estás lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. E o eunuco estava lendo esta passagem da Escritura: ele foi levado como uma ovelha para o matador, e como um cordeiro mudo diante do tosquiador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. Essa é a passagem que o eunuco estava lendo do profeta Isaías. E o versículo 34 diz: o eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhes as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olha, aqui há água, o que impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crer de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto, indo para Cesareia, pregava o Evangelho em todas as cidades pelas quais passava. História interessante, não é? Esse homem, conhecido como um eunuco etíope, ele estava voltando de Jerusalém para a sua terra natal. Etíope é uma região, a Etiópia é uma região da África e é uma região um pouco distante de Jerusalém. Eu acredito que seria uma viagem de alguns dias de carruagem. E este homem, apesar de ser um homem rico, ele tinha algumas limitações. Em que sentido? Ele estava ainda em busca de um esclarecimento. Às vezes, nós lemos algumas coisas que nós não entendemos. E por isso que é tão importante o trabalho daqueles que pregam a palavra. O seu trabalho é muito importante. Se você já tem um pouco de conhecimento a respeito de Jesus Cristo, você tem um grande ministério a realizar. As pessoas muitas vezes não sabem interpretar o texto ou sobre o que aquele texto está dizendo. Era essa a dificuldade do eunuco etíope. Ele estava voltando de Jerusalém para a sua terra natal, com a sua comitiva. Provavelmente estava lendo um pergaminho, um pedaço das cartas, ou melhor, das epístolas dos profetas do passado. Um dos profetas que ele estava lendo era o profeta Isaías. Não era comum você ter uma cópia da Bíblia naquela época. Eram pessoas que tinham muitos recursos. Uma pessoa que não só tinha a Bíblia, como também lia a Bíblia. E uma coisa pode-se dizer a favor do etíope: ele sabia que Deus apreciava a adoração humana. E é interessante que ele não media esforços para adorar a Deus. Ele saía da África e ia até o Oriente Médio. Cruzava o continente, provavelmente. Não sei quantas horas de viagem, não sei quantos dias de viagem, quantos quilômetros, mas este homem sabia que Jerusalém, Pentecostes, era o dia de adorar a Deus. Por isso ele se esforçava, ele ia ao encontro daqueles que também queriam adorar a Deus. Então aqui no livro de Atos nós estamos vendo como está se desenvolvendo a história da igreja. E esse eunuco, ele se torna uma parte importante da história, porque ele é um dos poucos ou dos primeiros gentios
a se tornar cristão. Ele era de fato judeu, ele era um prosélito, um convertido ao judaísmo, mas de origem, de nascimento, ele era gentil, não é? Tudo indica que ele tenha sido um dos primeiros gentios a pregar o evangelho também. Logicamente que todos nós falamos que o primeiro gentio a se converter foi Cornélio, lá em Atos capítulo 10, que também pode ser, mas independente disso, nós percebemos o quê? Que o evangelho está se propagando por todo o mundo. Começa em Jerusalém e vai até os confins da terra. Diz a história, não está registrado na Bíblia, mas um historiador da igreja disse que nessa região da Etiópia já houve igrejas, porque encontraram algumas ruínas lá. Eu quero crer que este homem, além da sua influência social, ele tinha também uma influência espiritual na África. Ele tenha levado também o evangelho. Mas olha que interessante, nós muitas vezes, quando nos convertemos ao Senhor, não sabemos o que Deus está fazendo nos bastidores. Esse etíope, ele não sabia o que estava acontecendo nos bastidores. Deus envia um anjo. Olha só, versículo 26 diz: um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Um anjo aparece e fala para Filipe se deslocar. Isso é muito interessante. Filipe se levanta e vai sem contestar. Senhor, mas num deserto, numa estrada deserta, quem está lá? Eu preciso ir para onde tem gente. Não, a gente precisa ir para onde tem pessoas dispostas a ouvir. Amém. E às vezes essa disposição não está só na cidade. Às vezes está nos lugares mais longínquos, está nos lugares mais desertos. Talvez esteja lá onde você nasceu a necessidade, não é? De pregar o evangelho. Mas Deus fala para Filipe: vá para a estrada de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu num caminho, encontrou o eunuco etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Este homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. Quantos quilômetros você percorre para chegar aqui e adorar a Deus? É sacrificante para você? Eu lembro que quando eu trabalhava lá no interior de São Paulo, eu morava a 25 quilômetros do prédio da igreja. Já teve vezes de eu precisar ir andando. E aí você fica pensando assim: por que será que nós não temos a mesma disposição que alguns outros do passado quando se trata de adorar a Deus? Por que algumas pessoas ficam 3 dias acampado em São Paulo para ver um show e não conseguem chegar no culto de adoração? Prioridade. Eu acho que é isso. Nós precisamos entender que nós necessitamos de Deus. Verdade. Que nós precisamos buscar a Deus. E às vezes isso implica em um esforço humano. Um esforço que talvez Deus já te deu as condições para estar na presença dEle. Então, vamos de alguma forma olhar para trás, como Leonardo falou, lembrarmos do sacrifício de Jesus e falar assim: vale a pena. Eu não vou deixar de congregar, como é costume de alguns, Hebreus capítulo 10, versículo 25 a 27, porque nós não devemos deixar de congregar porque moramos longe. Às vezes a desculpa é essa: olha, se fosse mais perto de casa, talvez eu fosse. Alguns têm dificuldade de cruzar da Asa Sul para a Asa Norte. Alguns têm dificuldade de pegar um ônibus, um metrô, não sabe nem qual ônibus chega aqui. É difícil pensar que nós deixemos de adorar a Deus por causa de situações tão pequenas. E quando eu trabalhava lá também, eu ia no culto pela manhã e à tarde, às 4 horas da tarde, depois do almoço, às 4 da tarde, nós tínhamos que sair de carro até uma cidade chamada José Bonifácio, lá perto de São José do Rio Preto. Nós saímos de Bauru e ia até São José do Rio Preto, perto de São José, para louvar a Deus, para adorarmos a Deus, para termos comunhão com os nossos irmãos que moravam em José Bonifácio.
Por que disso? Em Campo Grande, quando eu morei lá, eu participava de 3 cultos no domingo. De manhã, com os nossos irmãos do centro. De tarde, lá no Jardim Camburu e Mário Covas, lá na periferia da cidade. E quando eu voltava, tinha culto de novo, no tempo que tinha culto de manhã, porque tinha irmãos que trabalhavam de manhã, no domingo de manhã, e tinha que adorar a Deus à noite. E eu pegava e ficava no culto à noite. Bom, o domingo é do Senhor, não é meu? Amém. Amém. Eu preciso consagrar esse dia ao Senhor. Mas para isso, às vezes, eu preciso deixar o meu conforto de lado. Eu preciso, às vezes, pegar o ônibus, eu preciso, às vezes, andar com as minhas próprias pernas, às vezes o carro quebra, às vezes alguma situação acontece e nos impede de chegar, mas se adorar a Deus é uma prioridade nas nossas vidas, certamente Deus concederá os meios. É isso. Então veja, mais um ponto aqui. O Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe. Primeiro o anjo do Senhor, agora o Espírito compelindo Filipe a se aproximar da carruagem. E Filipe se aproxima da carruagem e pergunta: olha, você entende o que está lendo? Entender o que está lendo é algo muito importante. Quantos de nós às vezes não tem uma leitura equivocada de um mesmo texto? Uma vírgula às vezes muda um texto, não é? Então veja, nós precisamos muitas vezes ser aquele que interpreta, que codifica, que traz à luz a um texto que às vezes é abstrato. O eunuco aqui estava com uma dúvida muito saliente, muito importante. A dúvida era: o profeta se refere a ele mesmo ou está falando de algum outro? Ele responde, versículo 31: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e assentar-se ao seu lado. Quantos de nós aqui não temos dificuldade em algumas matérias, em algumas ciências, e nós precisamos de outros para nos ensinar? Olha o papel do professor, como é importante. Eu sei que tem alguns aqui. Você traz luz àquelas pessoas que ainda não estão sendo esclarecidas apenas com uma primeira leitura. Não é o fato de você saber que te faz melhor do que o outro, mas te faz necessário. Então veja, olha que importância você como eu temos na vida de algumas pessoas, de esclarecer certas coisas que para nós são simples. Até porque agora nós estamos do lado de cá da história, não é? Eunuco pergunta: ele se refere a um outro ou a ele mesmo? Nós sabemos que agora, depois de 700 anos, ou mais, 900 anos se passou dessa época até hoje, que o profeta Isaías está se referindo ao sofrimento de Cristo. Para nós é muito fácil entendermos isso. Ele não estava falando de si mesmo, porque Isaías não passou por isso, mas profetizou a respeito de alguém que viria no futuro. E olha só que interessante: em sua humilhação ele foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes, pois a sua vida foi tirada da terra? Ou seja, Jesus precisou pagar um alto preço para que nós pudéssemos ter a vida, a restauração tão necessária. Mas às vezes nós precisamos entender que o sacrifício de Cristo requer de nós algumas posturas, algumas atitudes. E esta postura, essa atitude, ela é importante, ela é extremamente importante. Então Filipe, começando com aquela passagem, versículo 35, anunciou-lhes as boas novas de Jesus. Saiu de Isaías e chegou as boas novas, aquilo que tinha acabado de acontecer alguns meses antes. Jesus tinha sido morto, crucificado, sepultado e agora ressuscitado. Filipe provavelmente esclareceu o eunuco até este ponto. Prosseguindo na estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olha aqui a água, o que impede de eu ser batizado? Olha a importância e a simbologia da água quando nós falamos do cristianismo. Nós estamos estudando o livro de Gênesis nas nossas salas dominicais,
Uma das coisas que Deus fez para destruir a humanidade, que Ele se arrependeu em certa ocasião, foi destruir o mundo através da água. A água naquele contexto simboliza o que? Destruição, ou a justiça de Deus, porque os homens se corromperam demais e Deus se arrependeu de ter feito o ser humano. Contudo, entretanto, 8 pessoas foram salvas na arca. Deus se arrepende, mas ainda existe um remanescente fiel. Existe ainda aquele pavio que fumega, não é? Existem aqueles remanescentes que não morreram no dilúvio, porque Deus se arrepende, mas Ele não muda os seus planos. Amém. E é por meio desses 8 que Ele povoa a terra, que Ele traz a descendência de Abraão e depois de Moisés e assim por diante. Mas aqui, olha que interessante, a água simboliza salvação. Dentro desse contexto, o eunuco chega à seguinte conclusão: para que eu possa ser salvo, é preciso que haja o quê? Água. E pense comigo uma coisa: se batismo fosse por aspersão, eles precisariam descer até a água? O eunuco, ele é um oficial da rainha de Candace, um homem rico, que cuida de todos os tesouros. Será que ele não tinha uma botija de água? Mas batismo não é aspersão. Batismo é imersão. Por isso o eunuco sabia que era necessário que ele fosse sepultado nas águas. Batismo não é aspersão, batismo é imersão. Morre o velho homem e nasce um novo homem para uma nova vida, para viver em novidade de vida, como o apóstolo Paulo fala. Então, o batismo requer uma atitude humana. Deus trabalha nos bastidores. Deus move o sobrenatural. Deus manda um anjo falar com Filipe. Deus manda o Espírito para Filipe se aproximar da carruagem. E nada disso o eunuco está sabendo. Mas Deus está trabalhando na conversão daquele homem, porque Deus tem um propósito na vida dele. Deus quer trabalhar na vida de todos nós, está agindo nos bastidores, ainda que você não veja, ainda que você não saiba, Deus está agindo, porque Deus não precisa nos dar relatório do que Ele está fazendo, Ele precisa fazer com que nós nos voltemos para Ele, nós sejamos de novo restaurados à sua comunhão. Então esse homem já estava buscando. É interessante que lá no Velho Testamento tem uma passagem que diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Este homem aqui, ele tinha o coração voltado para Deus. Ele saía do norte da África e ia até Jerusalém para adorar a Deus. Ele já estava lendo a Bíblia e ele só precisava de um empurrãozinho, se é que eu posso dizer assim. Mas esse empurrão só foi possível porque tinha a Deus, tinha os seus ministros, os seus anjos, tinha o seu Espírito, tinha a sua palavra, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É verdade. Nós precisamos acreditar que Deus está agindo por meio de nós e através de nós. Deus quer agir através de nossas vidas para que outras vidas possam ser transformadas. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe batizou. Deixa eu só esclarecer alguns nomes. O eunuco era alguém que era feito assim. Ele era de alguma forma castrado. As pessoas castravam os eunucos, porque ele tinha acesso a muitas coisas e ele era necessário culturalmente naquela época que ele não tivesse o seu membro, para que ele não fizesse trouxesse nenhum problema para a rainha. Então o eunuco é quem não pode reproduzir, é quem não pode ser pai, não pode ter filhos. E outro, Filipe também tem um significado esse nome. Filipe significa amigo de cavalos. É interessante, não é? Essas nuances, assim, esses detalhes na história. Mas o detalhe que mais chama a atenção é que o eunuco
depois de ouvir a mensagem, entende que precisa de algo na sua vida. Ele precisa ser batizado. Ele pede para parar a sua comitiva, a sua carruagem, e desce até as águas com Filipe. E Filipe o batiza. Será que Deus não espera que nós, ao ouvirmos a palavra dele, tomemos alguma decisão? Será que é só informação que você e eu precisamos? Só esclarecimento? Deus quer que nós sejamos batizados em Jesus, porque assim o sacrifício dele se torna válido. Mais do que ser membro, mais do que ser um frequentador de uma assembleia, Deus quer ter um relacionamento de pai e filho conosco. E é por isso que Deus nos convida a sermos batizados. É por isso que Deus, depois de mostrar por meio das Escrituras que o sacrifício foi por Ele, desperta nele um desejo de agir. Será que você e eu já não temos a necessidade, ou melhor, o esclarecimento necessário para sermos batizados? Batismo é o novo nascimento para entrar no reino de Deus. João capítulo 3, versículo 5. Não precisa ter um curso de batismo, precisa crer de todo o coração. E se você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, de todo o seu coração, chegou o momento, Deus está falando com você. Arrependa-se, reconheça, e assim você se tornará o meu filho. Nós teremos uma relação próxima. Sua vida terá outro significado. Veja como esse eunuco seguiu o seu caminho, cheio de alegria, que é um dos frutos do Espírito. Você está alegre? Você que já é batizado, sente alegria por ser batizado em Jesus? Amém. O seu batismo foi válido? Sim. Foi um batismo verdadeiro? Eis aqui a água. Atrás dessa lona tem água. O que impede de você ser batizado? O que te segura aí? Mais esclarecimento? Deus só quer que você e eu creiamos. Não precisa que nada sobrenatural aconteça aos nossos olhos, porque Deus também trabalha nos bastidores. Então, o meu convite para você nesta manhã de domingo é justamente isso. Deus quer ser adorado, e eu e você queremos ser um adorador. Por que não hoje você se entregar a Jesus? Por que não agora? O que mais precisa acontecer para que você e eu sejamos um verdadeiro adorador? Deus quer te abençoar nesta manhã. E se você quer ser batizado em Jesus, para fazer parte do reino dele, que é maior do que este que está aqui, que é bem mais abrangente, que às vezes atinge a África, o Oriente Médio, atinge a América Latina, o Norte e o Sul, os confins da terra. O reino de Deus ele é muito maior. Amém. Tem pessoas que saíram daqui e estão em outro lugar e estão pregando o Evangelho. Meu convite para você hoje é este. Tem algo que Deus está te chamando. O que impede você de ser batizado?